Boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Dia 27 de outubro de 2020, 19 horas, 17 minutos, no @iacoaching do seu Instagram, horário de Brasília, 19 horas, 17 minutos, ao vivo, Café com o Zé, o nosso café filosófico, onde falamos de vida, falamos de negócios, falamos de mecânica quântica, falamos de religião, falamos de psicologia, falamos de desenvolvimento pessoal, falamos de vida e negócios. Sejam todos muito bem-vindos, vamos entrando. Minha casa é enorme, vamos todos se acomodando, sentem-se. Boa noite, Dona Ofélia, ao vivo aqui no Instagram, no @iacoaching, seja muito bem-vinda. Vamos sentando, vamos se acomodando, porque aqui em casa é grande. Fiquem à vontade, vamos tomar esse cafezinho com o Zé. Mais uma edição do Café com o Zé, ao vivo, nosso café filosófico aqui com vocês. Muito obrigado por todos vocês que estão aqui, que estão participando de mais esse bate-papo à vontade. Não tem roteiro, é tudo no improviso, a gente coloca um tema para reflexão e aí vem as perguntas, vem o comentário, vem a sua participação e o tema vai se desenvolvendo, porque esse café não é do Zé. Esse café é seu, aliás, você que está aí me assistindo. Boa noite, Tavinho! Boa noite, meu grande aluno número 1 aqui. Tavinho, que não perdeu a Maratona da Prosperidade, não perdeu o Business Success e não perde um café, tá sempre aqui, o nosso melhor aluno. Boa noite, Tavinho! Você é uma das razões que me motiva a continuar fazendo esse Café com o Zé, para que todos nós possamos compartilhar um pouco de conhecimento, um conhecimento caro, um conhecimento importante de desenvolvimento mental, pessoal e profissional, para que todos nós possamos ficar melhor, né? A humildade faz parte do crescimento, né, do ser humano. Se você quer crescer, quer desenvolver, precisa ser humilde. E como eu sempre digo, humildade não é subserviência, humildade não é voto de pobreza, não é usar roupa rasgada, não é voto de pobreza ou de ficar sem comer, enfim. Não é se rebaixar ao outro. Humildade é saber que eu não nasci sabendo tudo, saber que eu não sei tudo e saber que eu nunca saberei tudo. Mas nós aqui juntos, nesse cafezinho, trocando informações, trocando experiências, trocando ideias, comentários e perguntas, juntos nós sabemos muito mais. E às vezes uma simples fala aqui, uma simples frase ou uma simples estratégia mental, seja da psicologia positiva, da PNL, do coaching, não importa, uma simples estratégia mental pode mudar consideravelmente a sua vida ou a vida de alguém que você está convidando para participar do Café com o Zé. E sejam generosos. Olha, aqui embaixo, nós temos aqui embaixo um aviãozinho. Cliquem nesse aviãozinho e convidem ao maior número possível de pessoas. Como eu acabei de falar, às vezes uma frase, uma estratégia mental de uma dessas disciplinas que a gente aborda aqui pode salvar a vida de alguém, pode mudar a vida de alguém, pode estimular a ter uma ideia que vai valer milhões para vocês, tá? O Tavinho tinha oscilado aqui o sinal dele, agora ele está online. Tavinho, boa noite, meu querido, muito obrigado mais uma vez por você estar presente. Você é uma das razões de eu estar aqui fazendo esse café, meu caro, e todos vocês, obviamente, porque o café não é meu, o café é de vocês. Se não fosse por vocês, não teria razão para estar fazendo esse bate-papo aqui, não é verdade? Então, a única coisa que eu peço em troca é que vocês comentem. Façam comentários, façam perguntas, participem. É um café, é à vontade, fiquem à vontade, fiquem sem vergonha, façam seus comentários, convidem, mandem os aviãozinhos para os amigos, curtam, compartilhem e olha, a hora que terminar o café aqui ao vivo, logo em seguida ele sobe para o canal do YouTube, no iacoaching, tudo junto, iacoaching. Você entra lá no iacoaching, uma hora depois, mais ou menos, 40 minutos, uma hora depois que termina o café aqui ao vivo no Instagram,
você vai para o YouTube, se perdeu alguma coisa, assiste na íntegra o café e aproveita, que é por tempo limitado. Essa metodologia, como eu havia dito para vocês, é uma metodologia muito cara e dá muito trabalho. São décadas de estudo para estar trazendo tudo isso aqui para vocês. E vai ficar por tempo limitado, tanto aqui no Instagram como no YouTube. Então aproveita, não perde a oportunidade, porque a oportunidade ela passa e depois não tem mais jeito, não é verdade? Então, gosto sempre de começar o nosso Café com o Zé falando dos benefícios dessa bebida maravilhosa, né, que durante muito tempo foi vítima da pseudociência, aliás, pseudociência, pseudoestudos, pseudonotícias, né, ou os famosos fake news que estão na moda, né, essas notícias mentirosas, esses experimentos mentirosos, esses estudos mentirosos. E o café também foi vítima, assim como o ovo, o abacate e outras bebidas, outros alimentos, foram vítimas dessa pseudociência, colocando ou atribuindo ao café muitos problemas gástricos, de sono e outras coisas mais que não tem nada a ver. O café, na verdade, já é comprovado cientificamente que é um forte aliado na luta contra o câncer, na prevenção do Alzheimer, na prevenção da depressão, do diabetes e de diversos tipos de cardiopatias, além de auxiliar na digestão. Ele renova as células do corpo, portanto, rejuvenesce, porque ele é um poderoso antioxidante. Sem contar que é essa bebida deliciosa, de diversas texturas, aromas e sabores, e que também traz, quando a gente sente aquele cheirinho gostoso do café, aquela forte ancoragem emocional, que traz a lembrança do café com a avó, o café com a mãe, com o pai, com os amigos, aquele bate-papo gostoso, traz aquele aconchego, aquela aproximação, aquele relaxamento, né? E aí vem ideias para a vida, ideias para negócios, né? Ideias para resolver alguns problemas que a gente está passando. É uma bebida energética, acelera o metabolismo, emagrece, controla a ansiedade, traz a sensação de bem-estar. Venha você também tomar um cafezinho aqui com o Zé. E em breve, como eu já postei aqui no canal, no meu Instagram, em breve estarei voltando aos atendimentos presenciais. Muitas pessoas solicitando retorno aos atendimentos presenciais, e assim que retornar ao atendimento presencial, eu faço questão de receber cada um de vocês que estão me assistindo agora e que participaram da maratona, do Business Success e estão sempre aqui no café. Faço questão absoluta de receber cada um de vocês no meu escritório e servir o delicioso café do Zé, bater um papo bem gostoso, combinado? Assim que eu voltar, eu espero a visita de todos vocês. O meu escritório fica na Rua 15, aqui no centro de Piracicaba. Venha você tomar um café com o Zé. E a nossa reflexão de hoje, o tema do nosso Café com o Zé, o tema do café filosófico de hoje, excepcionalmente, em virtude de muitos, inúmeros mesmo, pedidos, nós vamos dar continuidade ao tema da terça-feira passada. Como vocês sabem, na quinta-feira eu já havia informado vocês que eu não poderia fazer o Café com o Zé, né, na quinta que passou, e teríamos o café de hoje com um novo tema, mas tantas e tantas pessoas pediram para dar continuidade, tamanho a relevância do tema, nós hoje daremos continuidade ao tema que é: agradeça aos objetos que foram úteis no passado. Olha que profundo esse tema, gente. Não deu para falar tudo, foi um café muito legal terça-feira passada, tivemos muitas participações, muitas perguntas, muitos comentários, foi muito bacana o pedido de replay. E na terça-feira passada nós tivemos também um problema técnico com o Instagram, onde ele não salvou o nosso café, não entrou, né, no IGTV, e também eu não consegui salvar aqui nos nossos aparelhos, enfim, perdeu-se. Portanto, hoje nós vamos fazer um apanhado do que foi feito na terça-feira passada
e daremos sequência a esse tema que agradou a tantas pessoas. Foram muitas perguntas ao longo da semana, muitos elogios. Aliás, muito obrigado aos comentários, elogios, às perguntas. Pessoal, o que vocês acham de dar continuidade a esse tema? Vale a pena, sim ou não? Manda um joinha, manda um coraçãozinho, manda um sim, manda gostei. Vamos lá, quero que todos participem, porque assim dá energia, dá força para continuarmos esse trabalho de levar ao maior número possível de pessoas a iluminação mental, o crescimento para se tornarem melhores do que ainda já são bons, mas dá para ficar melhor. Sempre que a gente deixa uma margem de crescimento, a vida fica a cada dia melhor. As mensagens de hoje, primeiro, como sempre, né? Quero agradecer a Deus por estar vivo, por enxergar, por poder estar aqui com vocês, batendo esse papo, né? Vocês sabem, quem me conhece sabe que eu sou muito espiritualizado, sou muito religioso, então eu quero agradecer a Deus por mais uma vez podermos estar aqui reunidos, é um prazer. Eu levo uma palavra boa para vocês, vocês me transmitem muita boa energia e é uma troca muito bacana. Aliás, energia é o que nós vamos falar aqui hoje, né? Um alimenta o outro e nossa vibração se eleva e nós começamos a atrair bem-estar, a atrair alegria, a atrair positividade e atrair boas situações em nossas vidas, né? Então, a única coisa, como sempre, que eu peço em troca: se inscrevam no meu canal do YouTube, ativa o sininho, me segue lá, que tem pouca gente me seguindo lá no YouTube. Comenta lá também, deixa o like para dar uma força lá para o canal, me segue aqui no Instagram, comenta, curta, compartilhe e chama os amigos, vamos lá! Quero falar também para vocês que hoje é o aniversário da Fernanda Dalceno. Será que ela entrou aí ou não entrou ainda? Não. Ainda ela não entrou, mas hoje é aniversário da Fernanda Dalceno, sobrinha da Leila, que é sobrinha minha por tabela também. Está fazendo 18 aninhos, quero desejar a Fernanda uma vida longa e próspera, como dizia o meu amigo Spock, né? Vida longa e próspera, com muita harmonia, alegria, felicidade, realizações. Que você seja, Fernanda, muito feliz. Se você não entrou ainda, você vai ter que assistir na reprise lá no canal do YouTube, no IA Coaching, e receber os meus parabéns. Mas estou aqui ao vivo, muito satisfeito, passando para você os parabéns. Leila, boa noite. Tudo bem, Leila? Boa noite, tudo bem? Me fala aí, quem mais que está aí nos assistindo, Leila? A Tatiane, a Mareli, a minha mãe, o Fontes Brigolon, a Ana Cláudia. Oi, Cláudia. Oi, Cláudio. Oi, Neuza. Oi a todos vocês. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Quem mais, Leila, que nós temos aí? A Evelyn, a Rosa e o Tavinho. Sejam todos muito bem-vindos, se acomodem e fiquem bem à vontade. Na terça-feira passada, quando nós começamos esse tema, né, de agradeça as coisas que foram úteis no passado, eu já recebi de cara uma série de perguntas, uma série de dúvidas, né? Então, agradeça aos objetos que foram úteis no passado. O que acontece, pessoal? Só relembrando para a gente dar sequência. Como eu havia explicado para vocês, todos nós somos construídos ou constituídos da mesma matéria. Em qualquer ponto do universo, e não do planeta, do universo, tudo é constituído de átomos. Quem lembra lá do colégio, da escola, né, do ensino médio, vai lembrar que o átomo tinha um desenhinho assim, ó. Vou fazer o desenho do átomo aqui, né, do esquema representativo do átomo. Vamos ver se vocês lembram disso lá da escola, né, lá do ensino médio. Como que era representado o átomo? Vocês se lembram que o átomo era representado desse jeitinho aqui, né, uma bolinha no centro e essas elipses ao redor, né? Era assim que era representado. Então, hoje nós vamos focar bastante na união de ideias ou na comprovação que existe da religião
com a física quântica e da física quântica com a religião, tá? Então, todo o universo é constituído de átomos. O que representa isso? Esse ponto central representa o núcleo do átomo e essas voltinhas ao redor aqui representam elétrons, que são partículas menores, partículas negativas, elétricas negativas, que ficam circundando ou circulando o núcleo o tempo todo. Ou seja, todos os átomos são vivos, estão em movimentos, estão emitindo micro-ondas, microfrequências, microvibrações, porque eles estão vivos, estão em movimento. Se você olhar ao redor do ambiente onde você está, sofá, cadeira, mesa, televisão, enfim, tudo que existe aí ao redor de você foi feito ou é constituído por átomos. Todo o planeta é constituído por átomos. Todo o universo é constituído por átomos. E o que é átomo? São esses elétrons circundando um núcleo, e nesse núcleo nós temos até hoje conhecido 4 partículas diferentes, que são os prótons, os nêutrons, as cordas e os quarks. São as menores partículas que se conhece ou que se teve acesso até hoje, século 21. Entre o elétron e o núcleo, existe uma distância muito grande proporcional ao tamanho do átomo. É como se fosse a distância da Terra até a Lua. E tudo isso está em movimento. E o núcleo do átomo é, na verdade, uma grande concentração, poderosa concentração de energia. Tanto é que o homem descobriu a energia atômica, que, como tudo nessa vida, gente, o avião, a faca, as mídias sociais e o átomo pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. O avião pode ser usado para passear, para pulverizar plantação, para levar carga, para levar órgãos e salvar vidas, mas também pode ser usado para levar bombas e tirar vidas. A energia atômica, a energia nuclear, pode ser usada na máquina de raio-x, pode ser usada para gerar eletricidade, pode ser usada para movimentar navios, submarinos, para passeio inclusive, mas tem gente que usa também energia atômica para o mal. O átomo, a energia atômica, não é nem boa nem ruim, depende de quem usa, assim como a faca, a corda, as mídias sociais e tudo na vida, Então, a energia atômica vem do quê? Vem da fusão, ou melhor, da quebra do núcleo desse átomo. Quando você rompe o núcleo do átomo, libera uma energia gigantesca. Então, a energia nuclear nada mais é do que o controle da quebra desse núcleo, da fusão nuclear, ou seja, de ir rompendo os núcleos de muitos átomos de elementos instáveis. Não vamos entrar nessa parte física, que é extremamente complexa, mas só para vocês entenderem. Se nós somos feitos de átomos, se a mesa, a televisão, a cadeira, o sofá também é feito de átomo, então tudo é energia. Tudo simplesmente é energia. Ocorre que tudo é energia, inclusive energia vibrando. Ocorre que nós temos uma diferença dessas coisas inanimadas, como a televisão, como o sofá, a cadeira, a mesa. Nós temos uma grande diferença dessas coisas inanimadas, que é a nossa mente. Através da nossa mente, nós conseguimos mudar o nosso estado de vibração, nosso estado energético. Nós conseguimos, através da mente, controlar que nível de onda nós vamos emitir e também absorver. Ah, Zé Carlos, o que é esse negócio de ondas aí, Que história é essa? Isso parece papo de maluco, Calma que nós vamos lá, Eu estou aqui tentando resumir como que eu posso dizer assim, um estudo extremamente complexo em palavras simples, de maneira que você possa aplicar na tua vida. Não vou deixar nada na teoria aqui, não. Eu estou só dando um embasamento para que você possa usar isso no seu dia a dia, tá? Então, partindo do princípio que tudo é energia, e é tudo energia vibrando, tudo energia emitindo vibração,
e nós temos mente para poder mudar o estado vibracional, nós começamos a assumir o controle, o poder sobre nós e também das coisas e fatos que nos rodeiam. Como que funciona isso? Eu estou falando com vocês agora através desse equipamento que está mandando as ondas da imagem e do som para os equipamentos de vocês. Isso é um tipo de micro-ondas. Nosso cérebro emite outro tipo de onda, nosso coração emite outro tipo de onda, nossa mente altera a emissão de ondas das nossas células, dos nossos átomos. Então, tudo está em movimento, emitindo onda. Quando você liga um rádio e põe, por exemplo, na estação 95, na rádio 95, FM 95, você pega as ondas de 95 MHz naquele ponto. Se você mudar a posição da sua FM para 102, você não pega mais a 105 FM, não pega mais as ondas de 95 MHz, mas vai pegar as ondas da 102 e não ouve mais a 95, que é outro tamanho de onda, ou seja, a onda tem comprimento, tem altura e tem frequência, que é a quantidade de ondas num determinado espaço de tempo, geralmente é calculado em 1 segundo, quantidade de ondas por segundo, tá? Então, nós emitimos ondas e nós funcionamos como uma estação comutadora, nós funcionamos como um rádio. A gente programa para funcionar na 95, vai pegar as ondas da 95. Só que quando nós programamos o nosso cérebro para funcionar, por exemplo, né, agora é uma metáfora, na 95, nós pegamos as ondas da 95 e também emitimos ondas de 95. Então, o que é isso? Se eu tenho uma alegria muito forte, eu altero o meu estado vibracional, a frequência com que os meus átomos, minhas células emitem ondas, eu altero para um comprimento de onda, que eu não vou entrar aqui no tamanho de onda, tipo de onda, porque vai só complicar. Mas o importante é saber que nós, quando estamos felizes, nós mudamos o comprimento de onda, emitimos ondas de felicidade. E quanto mais felizes nos sentimos, mais felicidade vem para a gente, mais realizações vêm para a gente, mais coisas boas vêm para a gente. Quando eu elevo o meu pensamento para positividade, para o pensamento positivo, eu mudo o meu estado vibracional. Então eu vou emitir ondas positivas e vou receber ondas positivas. Isso é válido para os estados emocionais da positividade, da alegria, da abundância e também da negatividade, do pessimismo, da escassez. Os antigos já sabiam disso, só não sabiam explicar com tantos detalhes, porque não tinha tanto estudo na época, né? Hoje nós temos tudo isso comprovado em laboratórios de física clássica, de física quântica, e também quem analisa a física quântica pela visão da religião, que é como eu faço, percebe que já desde da época de Cristo ou antes, já se tinha esse conhecimento, só não sabia explicar tecnicamente como eu estou passando aqui para vocês hoje. Mas, se eu estou emitindo ondas de positividade, eu vou atrair coisas boas na minha vida. Se eu estou emitindo ondas de tristeza, eu vou atrair mais tristeza na minha vida. Como que eu mudo de estação? Como que eu mudo de FM? Simplesmente mudando meu estado emocional, a minha emoção. É a minha emoção que determina o comprimento de ondas. Então, como que eu mudo minha emoção? Tem 3 maneiras de mudar a emoção, sabia? 3 maneiras. A primeira é mudando o pensamento. Se eu falar para vocês aqui agora, vamos ficar pensando na morte de uma pessoa querida, todo mundo vai entrar na vibração da tristeza e um vai contagiar ao outro.
Se eu falar para vocês, vamos todo mundo nos empoderar aqui e lembrar do momento em que nós conseguimos realizar uma coisa muito bacana ou estávamos nos sentindo muito top, muito poderoso, vai aumentar a vibração de todo mundo e um vai contagiar o outro com a vibração positiva. Então, com o pensamento, eu posso mudar o estado emocional. Quando eu digo emocional, eu aponto para o coração porque é uma metáfora, né? Tudo que vem da emoção, do amor, do carinho, fala-se do coração. Na verdade, é do cérebro, é o sistema límbico do cérebro, a nossa mente que muda nossos estados emocionais. Uma outra maneira de mudar o estado emocional é você mudar a sua fisiologia. Você está aí triste. Quando você está triste, geralmente você está arcado ou arcada, você está olhando para baixo, você está largado no sofá, afundado no sofá, ou em posição fetal na cama, né? Cabisbaixo, cara de angustiado, de tristeza, olhando para baixo, enfim. Se você forçar uma mudança de postura, muda a sua emoção também, né? Você começa a olhar para cima, você começa a pular, você vai para uma academia, você começa a dançar, uma música bacana, né? Você sai fazer uma caminhada, você muda a sua postura, muda seu estado emocional. E a terceira maneira de mudar o estado emocional é mudando sua percepção do fato que está te angustiando. Se você está com a frequência ruim e atraindo mais coisa ruim para você, muda a forma de perceber. Porque todos os problemas que acontecem na nossa vida, eles trazem consigo a semente do crescimento e também a semente da solução. É que naquele momento da confusão a gente não consegue perceber que tipo de ganho que nós vamos ter com aquele problema. Mas geralmente mais tarde nós conseguimos perceber que aquele problema foi um trampolim para a gente conseguir uma coisa muito maior. Então, seja mudando o pensamento, seja mudando a fisiologia, ou seja mudando a percepção do que está acontecendo, a maneira de encarar aquilo que está acontecendo, ou de aceitar aquilo que está acontecendo, você muda seu estado emocional, muda sua vibração energética. Muda sua vibração energética, você entra num círculo virtuoso. Emite alegria, recebe alegria. Emite positividade, recebe positividade. Os antigos já sabiam disso, né? Riqueza atrai o quê? Riqueza. Pobreza atrai o quê? Pobreza. Desgraça atrai o quê? Desgraça. E assim sucessivamente, tá? Então, nós somos feitos de átomos. Átomos são energia. Energia que emite vibração. E tudo aquilo que a gente emite, a gente atrai de volta. A gente funciona como um rádio, como um celular. Eu ligo para o teu celular, vai ter um comprimento de onda que sai do meu celular e chega no seu, que é diferente de todos os comprimentos de ondas dos outros aparelhos, para que só eu e você possamos ouvir um ao outro. Eu emito e recebo o mesmo comprimento de onda. Então, o seu cérebro, a sua mente funciona como um celular. Você liga para aquele endereço da prosperidade ou da pobreza, da fartura ou da escassez, da positividade ou da negatividade e assim sucessivamente. E aí eu recebi aquela pergunta assim, né, Zé, não existem aqueles 7 passos, 7 regras, 7 pilares ou rituais para que possamos sermos mais felizes, mais realizados na vida? Então, aí foi o que eu expliquei também na terça-feira passada e hoje nós estamos retomando, em virtude de termos perdido, né, todo o vídeo da terça-feira passada, de que sim, existem muitos livros de autoajuda com 7 regras para ser feliz, 8 regras para ser próspero, 10 regras para ser bem-sucedido, 10 regras para ser bem disciplinado, 20 regras para ser um super líder, um monte de regras. Existem livros para um monte de regras, existem seminários de final de semana com um monte de regrinhas práticas, existem palestras no YouTube aos milhões com um monte de, 4 pilares da felicidade. Sabe como é que chama isso, gente? Sabe como é que chama isso? Quem me assistiu terça-feira passada, quem estava aqui tomando um cafezinho comigo na terça-feira passada, sabe o nome disso. Vamos ver se vocês lembram do nome disso, enquanto eu tomo um golinho do meu café aqui. Então, todas essas regrinhas prontas de livros de autoajuda, de palestra motivacional, de cursinho de final de semana, né?
todas essas regras práticas para ser mais isso, aquele outro, ser feliz no casamento, educar o seu filho, regras para ser líder, regras para ser rico, regra para viver mais, regra para ser disciplinado, tudo isso chama-se charlatanismo. Charlatanismo, pseudociência. A verdadeira motivação, o verdadeiro crescimento emocional, crescimento da inteligência emocional, vem de um trabalho personalizado, como eu faço com pessoas individualmente, casais, times focados ali dentro de uma empresa, né? São trabalhos personalizados, onde eu faço um diagnóstico da estrutura emocional daquela pessoa, daquele casal, daquele time restrito, e vamos trabalhar as verdadeiras necessidades de crescimento deles. E através das disciplinas que eu faço uso, né, a psicologia positiva, a psicologia clássica, a cognitiva, o coaching, a PNL, a física quântica, as técnicas motivacionais, as técnicas de mediação e intermediação, as técnicas de oratória, minha experiência de vida, minha experiência profissional, através de todos esse arsenal de metodologias que eu tenho, eu vou montar a receita específica daquele indivíduo, porque o nosso planeta tem 7 bilhões e 700 milhões de habitantes e não existem duas pessoas iguais sequer, nem mesmo duas digitais iguais sequer. Então, qualquer receita pronta que você receba, 7 regras para ser feliz, 8 regras para ser disciplinado, 10 regras para ser bem-sucedido, é tudo charlatanismo. Porque pode funcionar com uma pessoa. Talvez funcione com quem escreveu o livro ou aquele vídeo. Mas não vai funcionar com os outros porque ninguém é igual a ninguém. Nós temos um código genético diferente, nós temos uma estrutura mental diferente, temos outras crenças, outros paradigmas, outros traumas, outra criação. Tudo diferente, somos de outra sociedade, outros valores, outra língua. Não adianta querer emprestar a receita do outro para você. Cada um tem a sua própria receita. Por isso que é importante, quando o indivíduo, a pessoa, não está conseguindo encontrar a sua própria receita do sucesso, da alegria, da realização, da felicidade, que tenha a humildade de buscar a ajuda de um profissional habilitado, experiente, para encontrar a própria receita. Essas receitas prontas, na verdade, subestimam nossas inteligências, né? Nos chamam de burros, né? Achando que uma simples receita de 7 ou 12 regras vai mudar completamente a sua vida, sem conhecer você, suas necessidades, sua estrutura mental. Isso não existe, não funciona. Então, o que eu faço aqui é explicar como funciona o cérebro, como funciona a mecânica quântica, como funciona a religião, e explico de maneira geral para que vocês encontrem suas receitas. E se não conseguirem, estou aqui à disposição de vocês e vai ser um prazer recebê-los, tomar um café aqui no meu escritório, tá? Então, essa pseudociência, muitas vezes, elas insultam a nossa inteligência. Nós temos um comentário aqui que o Gil deixou, né, no nosso último café, que foi: o mesmo remédio não faz o mesmo efeito para todos. Foi um belo comentário do Gil, e realmente, né, até mesmo os remédios não fazem o mesmo efeito para todo mundo. Cada um tem sua particularidade. Até mesmo, vocês estão vendo, a Covid, né, o coronavírus, faz um efeito diferente para cada pessoa. Por quê? Porque ninguém é igual a ninguém. Essa semana mesmo tive a má notícia, a infelicidade de mais um conhecido de 45 anos, sem comorbidade, frequentador de academia, vir a falecer por causa do Covid. E conheço um senhor de 87, agora também nessa semana que passou, que teve e passou batido, com poucos efeitos, vamos dizer assim, né? Com baixos indícios, né? Um pouquinho de febre e só, mais nada. Enfim, ninguém é igual a ninguém, e foi um comentário muito inteligente, muito bem observado, né? Muito perspicaz do Gil. Mas vamos voltar então. Agradeço os objetos
que foram úteis no passado. Quem daqui do nosso grupo, né, já falamos, vamos dar continuidade, quem daqui do nosso grupo nunca teve um problema aqui com algum eletrodoméstico, com algum equipamento mecânico ou até mesmo eletroeletrônico, que deixou de funcionar ou funcionou mal por algum momento e de repente voltou a funcionar? Então tive até um comentário no café passado de uma pessoa que os ventiladores da casa não estavam funcionando e depois que ela mudou a energia estava ruim em função de uma convivência ruim do casal e a vibração deles estava numa frequência baixa. Essa frequência baixa afetou o equipamento, porque o equipamento tem vibração, só que o equipamento não tem consciência para escolher em qual vibração ele quer estar. A vibração das pessoas acabam contagiando a vibração dos objetos inanimados e eles começam a emperrar. Quando essa moça resolveu o problema do relacionamento que estava colocando a vibração baixa, o ventilador voltou a funcionar. Quem daqui nunca foi no mecânico com o carro com um problema, chegou lá no mecânico, o problema não apareceu. Tivemos uma outra pessoa aqui, tem um cliente que ficou meses com problema no carro, passou acho que por metade dos mecânicos de Piracicaba, não resolvia. Ele vendeu o carro, ele sabe para quem ele vendeu e depois que vendeu o carro nunca mais deu problema. E coincidentemente ou não, esse meu cliente vivia um momento, uma vibração energética, um estado emocional muito baixo e ele mesmo é que estava afetando o carro dele e não percebia. Computadores travando, celular travando, geladeira, o técnico chega para arrumar a geladeira, ele mexe na geladeira lá, não faz nada, ela volta a funcionar. E todos os tipos de equipamentos. É a própria energia do dono do equipamento que está afetando o bom funcionamento daquele equipamento. Porque nós, através dos nossos estados emocionais, mudamos nossa vibração e afetamos a vibração, inclusive, dos objetos inanimados que estão ao nosso redor. Lembrando, para entender bem esse conceito da vibração energética, porque, inclusive, vamos ver, né, até que ponto seres espirituais ou de outras dimensões podem nos influenciar com suas vibrações, até que ponto nós podemos influenciar um ao outro com as nossas vibrações, até que ponto aquela pessoa com a vibração dela da inveja, da mágoa, do ressentimento pode secar a plantinha. Já vamos ver já isso. Só lembrando o conceito da nossa origem. Como todos nós somos feitos da mesma matéria, ou seja, energia, nós viemos do mesmo ponto, né? Você acredite em Deus, ou você acredite na teoria do Big Bang e da evolução das espécies, né? Da evolução ao acaso, não importa. Tanto uma quanto outra partem do princípio que nós viemos da mesma fonte, da mesma origem. E hoje a física quântica comprova isso. Tudo é energia, todos nós somos seres da mesma energia, viemos da mesma fonte. Para a religião, Deus; para os ateus, aquela massa inicial do Big Bang, que também é uma grande fonte de energia. Tudo vem da mesma fonte. Então, nós somos a imagem e semelhança da criação, seja essa criação por evolução, seja vinda de Deus. Nós somos como um espelho, nós somos a imagem do Criador, porque nós somos um pedaço desse Criador. E esse espelho projeta aqui nessa dimensão o que nós somos, né? Nós somos a imagem do Criador, nós somos a imagem da fonte criadora, que projeta aqui nessa dimensão, nesse planeta, nessa Terra, nesse mundo da matéria, nos projeta nesses corpos, nos projeta com esses objetos, nos projeta nesse mundo material. Todos viemos para sermos perfeitos, partindo do princípio que tudo vem do mesmo ponto, tudo é imagem e semelhança, inclusive é bíblico. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Então, se nós somos imagem e semelhança da perfeição, ao sermos projetados aqui nesse mundo da matéria, somos projetados à imagem e semelhança do Criador, da perfeição.
A criação é sábia, é perfeita, tudo é perfeito. Só que esse reflexo do espelho projetado aqui nesse plano, nesse mundo da matéria, ele tem entre o espelho e a nossa matéria, existe uma nuvem chamada mente. Tem mentes que são mais clarinhas e a projeção é perfeita. Tem mentes que são mais obscuras, densas, pretas, negras, né, que não deixa passar direito a projeção perfeita da criação. Então, através da nossa mente, nós podemos mudar nossa vibração, limpando a nossa mente e melhorando, transformando tudo ao nosso redor em perfeição, porque tudo veio da mesma fonte e tudo é perfeito. Mas é a nossa mente que distorce essa imagem, né, através da vibração e também da lei da atração, porque aquilo que nós vibramos, nós atraímos. Então, olha só, estamos falando da criação, estamos falando que todos somos energia, que todos somos iguais, viemos do mesmo ponto, estamos falando que existe a lei da vibração e, consequentemente, a atração. O que eu vibro, eu atraio. O mundo funciona como um eco. Eu grito e aquela voz volta para mim, eu jogo energia e aquela energia volta para mim. Todas as mágoas e ressentimentos emitidos, eles voltam para mim. Ah, Zé Carlos, mas eu estou com muita mágoa e ressentimento de fulano de tal porque ele me prejudicou muito. Isso eu ouço todos os dias, tá? As pessoas não perdoam porque elas acham que, se perdoarem, elas vão estar eliminando o outro de pagarem pelo erro ou pela maldade que cometeram. Quando você deixa para lá, quando você perdoa alguém, quando você esquece, você está limpando você está descarregando você está limpando sua mente, você está elevando sua vibração para atrair vibração positiva para você. Quando você não perdoa, você fica com aquela vibração de raiva, mágoa, ressentimento, tristeza, é uma vibração baixa, vai atrair mais catástrofe, mais coisa errada, mais problemas, mais mágoas e mais ressentimentos, e vai prejudicar só a você. O outro não se prejudica com a sua vibração e nem se eleva com a sua vibração. O outro tem a vibração dele. Porém, existe uma outra lei universal chamada lei do equilíbrio. Aquilo que você joga no universo volta para você. É o eco. A vida é um eco. Às vezes demora para voltar, mas volta. Se você joga um monte de vibração positiva, um monte de ação positiva, um monte de palavras positivas, você vai ter só coisa boa na tua vida. Se você emite um monte de ondas negativas, você está acumulando karmas, você está acumulando pecados com você mesmo, né? E vai ficar atraindo essas coisas todas negativas de volta para você. E o outro não vai estar nem sabendo o que está acontecendo com você, mas ele tem uma conta com o universo, porque independente de você perdoar ou não, esquecer ou não o que o outro lhe fez, a bem da verdade, a conta dele com o universo não zera, porque a dívida dele é com o universo, e o universo, ele é equilibrado. Então, quando o teu equipamento começar a dar problema, quando seus equipamentos começarem a dar problema, agradeça por ter aquele equipamento, aquela geladeira, aquele carro, aquela casa, aquela cortina que não está legal. Agradece. Quando você agradece, você eleva também a vibração dos objetos inanimados e o universo começa a trazer outras oportunidades para você. Então eu tenho muitos relatos de pessoas que querem trocar de emprego e ficam falando mal do emprego, falando mal daquele emprego, reclamando daquele emprego, reclamando do chefe, reclamando do colega, reclamando do trabalho. Quando eu consigo mudar a mentalidade da pessoa no sentido de agradece o colega, agradece a caneta que você está usando, agradece a folha de papel que você tem lá, agradece o computador, agradece o ambiente, agradece ao trabalho, agradece ao salário. Quando a pessoa entra de verdade na vibração da gratidão, que é uma vibração poderosa, o que acontece? Aquele desejo da troca do emprego, o universo ouve. Imediatamente a pessoa
tem uma proposta e acaba saindo. E muitas vezes ficam até tristes de saírem e irem embora, porque logo agora que eu estava gostando, que eu estava sentindo realmente gratidão, surgiu outra oportunidade e eu não posso deixar passar, vai até embora triste. Mas enquanto você reclama do que tem, você terá menos ainda. Quando você agradece o que tem, você terá muito mais ainda. Então, agradece as coisas que foram úteis. A cortina não está boa? Agradece ela por um período, depois tira e embrulha e doa para alguém de coração, com gratidão. Quando você doa, você cria o que nós chamamos em mecânica quântica de vácuo da prosperidade. Você abre esse vácuo da prosperidade, ou seja, você doou de coração com uma energia positiva. Não vai doar uma cortina achingalhada, né? Cheia de murmúrios, reclamações, queixas, lamentações. Não. Doa uma energia boa para alguém e você colocou uma moedinha no cofre do universo. O universo é equilibrado, ele vai te retribuir. Você tira aquela cortina que não está mais legal para você, mas com gratidão dá para alguém, abre aquele vácuo. O universo vai dar um jeito de colocar uma cortina nova para você ali. Ou você vai ganhar do teu marido, vai ganhar de alguém, ou essa cortina vai aparecer ali de alguma forma. O universo dá um jeito, tá? Isso chama-se vácuo da prosperidade. Você abre o espaço para receber o novo, mas com gratidão, com boa energia. Por exemplo, a questão de 2 anos atrás, eu troquei o carro, troquei meu carro e o carro da minha esposa. Meu carro levou apenas 2 semanas para ser vendido e o da minha esposa apenas 1 semana. Por que foi tão rápido essa venda? Quando eu deixei o carro naquela agência para vender, o vendedor daquela agência, ele falou que estava difícil de vender. E eu falei, não, os nossos vai vender rapidinho. Por quê? Porque nós fizemos todo um ritual de agradecimento, elevamos a energia daqueles carros e quando colocou a amostra, aqueles carros já estavam se destacando dos demais e as pessoas não entendiam por quê. O próprio vendedor do estacionamento veio me dizer que foi impressionante, né? Todo mundo que entrava no estacionamento ia direto nos nossos carros. Por isso que vendeu em 1 semana um e em 2 semanas o outro. E carros que estavam lá há meses para vender, não conseguiam vender. Por quê? Porque eles foram malditos para os seus donos. Seus donos reclamavam, seus donos achingalhavam. E isso baixou a vibração energética daquele carro, daquele bem. E as pessoas não tinham atração, não sentiam energia boa e não queriam aquilo. Algum comentário, Leila? Não. Nenhum comentário? Ainda não. Tá. Vamos lá, pessoal. Participem, façam comentários, perguntas. Tem um aqui da semana passada, né? As pessoas precisam tomar muito cuidado para também não colocarem nos objetos a sua razão da felicidade, né? Nós temos que agradecer, vibrar, mas nós não podemos colocar nos objetos a razão do nosso ser, a razão da nossa felicidade. Isso chama-se fuga, como por exemplo pessoas que compram compulsivamente roupas, sapatos, carro, moto, enfim. Nós precisamos de alguns objetos para a nossa subsistência, para o nosso trabalho, para o nosso conforto, mas nós temos que colocar a verdadeira energia naquilo que é realmente mais importante para a gente. A gente agradece aos objetos, cuida com muita gratidão e isso faz com que nós tenhamos sempre um objeto atualizado, né? Tenhamos sempre um objeto novo, mas não podemos colocar ali a nossa razão da felicidade. A razão da felicidade tem que estar na nossa saúde, tem que estar na nossa família, nas nossas relações, na nossa espiritualidade, na nossa autoestima, enfim,
Tem que estar, a verdadeira felicidade tem que ser embasada, e ela só existe se for embasada nesses verdadeiros valores que o dinheiro não compra. Comentário, pergunta, Leila? Do Fontes Grigolon, um comentário. Gratidão gera gratidão e lamúria gera lamúria. Exatamente, Cláudio. Muito obrigado pelo comentário. Fazia tempo que eu não bati um papo contigo, né, Cláudio? Muito obrigado por estar aí, batendo um papinho gostoso. É isso mesmo, né? Você pode ver que pessoas que são muito reclamonas, elas só atraem pessoas reclamonas do lado dela, né? E muitas vezes nem percebem. Pessoas que são otimistas só atraem pessoas otimistas do lado dela. Pessoas que são alegres só atraem pessoas alegres. Então, se você é uma pessoa grata, você vai ter uma recompensa do universo e ainda vai atrair pessoas gratas para perto de você. E assim sucessivamente. Diga, Leila. É um comentário do Fábio. A lei do vácuo se diz respeito também em você tirar algo que não está bom e colocar algo melhor. Perfeitamente, Fábio, perfeitamente. Eu dei o exemplo da cortina, né? Então, um dos nossos mestres aí, o Bob Proctor, ele até tem uma história que ele conta de uma mulher que foi consultar com ele e que ela reclamava da cortina da sala dela. E que ela odiava aquela cortina, que aquela cortina era muito feia, mas ela não tinha dinheiro para comprar aquela outra cortina. E o mentor dela disse a ela, olha, você na verdade você ama essa cortina. Porque se você não gostasse dela mesmo, você já teria agradecido e doado ela. Veja a importância do doar, porque quando você vende para um brechó, uma roupa ou qualquer outro objeto, você já está quite com o universo. Você trocou aquela roupa, aquele objeto, aquela cortina por 20, 30, 40, 50 reais. Então já zerou. Agora, quando você doa com gratidão e coração, você tem um ponto positivo para o universo te retribuir mais para frente de alguma outra forma. Então o mestre daquela mulher disse a ela, agradeça e doe a cortina. Ah, mas eu vou ficar sem cortina, vai bater o sol, vai ficar ruim, vai incomodar. E ele explicou a ela exatamente isso que você falou, Fábio. Crie o vácuo. A natureza não gosta do vazio. Quando você cria esse vácuo, ou seja, você tirou a cortina e precisa de uma cortina, mas não tem dinheiro. Você tirou. Aquele vácuo será preenchido. O universo não deixa nenhum espaço vazio, ele preenche todos os espaços. De alguma forma, aquilo será preenchido. E mais tarde, aquela mulher veio contar, né, que alguns amigos acabaram presenteando ela com uma cortina, coisa que não iria acontecer se os amigos vissem sempre uma cortina lá, não saberiam se ela estava precisando ou não, se ela gostava da cortina ou não. Tá? Então, cria o vácuo que o universo dá um jeito de preencher. Comentário, Leila? Do Fontes Grigolon. O carro que colocou para vender um dia foi muito útil para a pessoa. Exatamente, né? As vibrações que eu mandei para aquele carro, Cláudio, foi justamente isso. Antes de ir levar ele para o estacionamento e ao deixá-lo no estacionamento, muita gratidão e conversando com ele mesmo, porque é com sentimento, com palavra que a gente muda a nossa vibração, que contagia a vibração do objeto. Então, eu dizendo aquele carro que agora ele foi muito útil, que eu estava muito feliz e muito grato por ele, e que agora ele ia encontrar uma outra pessoa que também ia gostar muito dele e que ele ia ser muito útil, ia trazer muita felicidade para aquela pessoa. Então, a pessoa entrou lá, sentiu aquela energia e já foi direto. Isso eu fiz com venda de imóveis na época que eu construía e vendia casas, isso eu fiz com o carro, isso eu faço com muitas coisas, né, com muitos trabalhos que eu desenvolvo, é sempre com vibração positiva, você atrai fonte positiva. Quem já passou por isso? Conta aí, compartilha com a gente, quem já teve o objeto que não funcionava, de repente voltou a funcionar, quem já sentiu essa gratidão e quando sentiu a verdadeira gratidão, a coisa desembaraçou, vamos dizer assim, né? Saiu a venda, ou veio a solução para aquele problema, compartilha aí com a gente. Lembrando sempre, né? A realidade imita a palavra. Aquilo que você emite, você sente, você vibra,
e você atrai. Então a sua realidade você atrai sempre com palavras, tá? A Dani também tinha feito um comentário que agradece sempre só pelo fato de acordar. Perfeitamente, né? Temos que estar sempre agradecendo, e não é só, né? É principalmente pelo fato de estarmos vivos e acordarmos, né? Excelente comentário. Um outro comentário aqui, não, esse já foi. Então, a lei da vibração. Aquilo que a gente vibra, a gente atrai, tá? Outro comentário apareceu aqui. Aprendi na física quântica que escutar uma música na frequência certa muda sua vibração. Foi da Cláudia Pantoja. Eu expliquei para a Cláudia, mas como nem todos estavam presentes na explicação, sim, Cláudia, a música é um som, e o som emite vibração também. E não só pela vibração do som, mas também pelo estado emocional que a música nos traz. Então, quando nós ouvimos uma música alegre, nós nos sentimos alegre. Muda a nossa emoção, muda a vibração de energia. Escutamos uma música que a última vez que eu ouvi essa música eu estava no parque da Disney. Poxa vida, você vai lembrar daquela emoção maravilhosa que você estava lá naquele momento passeando no parque da Disney, e vai mudar com certeza seu estado emocional. Então, músicas são ferramentas fantásticas para mudar estados emocionais, tá? Vamos ver aqui, tinha mais um comentário que foi do Gil, né? Que a minha vibração é sempre positiva e sobrepõe qualquer outra vibração. Eu não deixo a vibração de ninguém sobrepor a minha. Parabéns ao Gil, né? Isso é manter a sua mente firme com aquilo que você tem de bom, sabendo, agradecendo o que você tem, o que você é, o que você conquistou, né? Os privilégios que você tem, sentindo essa gratidão e tendo essa convicção de que se o outro pode vibrar, você também pode, e que o livre-arbítrio de cada um vibrar é mantido, né? É lei, está na Bíblia, mas também ninguém pode interferir na vida de ninguém com a sua vibração, a não ser que a pessoa queira, tá? Ninguém pode influenciar alguém, a não ser que a outra pessoa queira. O universo é equilibrado. Se a vibração do outro pudesse me afetar, seria uma sacanagem cósmica. A vibração do outro é tão forte quanto a minha, é tão forte quanto inclusive de qualquer energia de outra dimensão ou seres espirituais. Um não pode influenciar o outro, a não ser que um ou o outro assim o deseje. Portanto, nós temos sim, podemos influenciar positivamente desde que a pessoa queira, e podemos nos proteger de todas as influências negativas, como mágoas, ressentimentos, inveja, aquela pessoa que seca a plantinha. Gente, terminou o nosso café, passou rápido, é um assunto muito profundo, muito extenso, muito técnico, que eu procuro aqui, inclusive, trazer em palavras mais simples para que todos possam entender e aplicar na vida, né, cotidiana. Eu, como sempre, peço a vocês, né, se vocês gostaram, compartilhem. Se não gostaram, compartilhem do mesmo jeito, vocês com certeza estarão ajudando alguém. E deixem seus comentários. Leila? Para a semana que vem, da Cláudia Pantoja, para neutralizar o negativo, como fazer? Legal, Cláudia. Semana que vem... não vai ser semana que vem, Cláudia. Vai ser depois de amanhã, na quinta-feira, vou responder essa tua pergunta, tá bom? Combinado? Deixem seus comentários, deixem suas perguntas, antecipem suas perguntas, como alguns vêm fazendo, e na quinta-feira nós continuamos daqui, da onde paramos, que o assunto é muito extenso, é muito profundo e é muito bom, né? Gente, muito obrigado, mais uma vez um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da vida de cada um de vocês. Um grande abraço a todos vocês, tenham uma excelente semana, muito obrigado, tchau!